Aí Botsuana ficou independente, acho que muito tempo depois, acho que nos anos 80 lá e tal. A Botsuana e Zimbábue eram relativamente organizados lá como herança inglesa. O Zimbábue, aliás, ficou muito rico um tempo. A boa herança inglesa. Só que aí veio o racismo, né? Um ditador africano lá lidera o Zimbábue desde a independência. Estou ruim de memória, não esqueci o nome dele. Mugabe, né? Robert Mugabe, não é ele? Acho que o ditador lá do Zimbábue. Na Zâmbia, essa África teve o processo de descolonização depois da Segunda Guerra Mundial. Por que foi depois da Segunda Guerra Mundial? É outro efeito nefasto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não serviu só para matar milhões de pessoas e dar a vitória para o comunismo, mas também foi enfraquecer a civilização europeia ao lado globalmente. Ou foi de um lado do American Way of Life americano, do Big Mac, da Coca-Cola, do jeans, do rock, ou o comunismo soviético, ou duas opções. Então, e aí a África era justamente aquele foco, aquela herança, entre aspas, maldita da Europa. Então, um dos efeitos nefastos da Segunda Guerra Mundial foi diminuir a influência cultural da Europa. Olha, é muito melhor ter influência cultural da França católica, da Espanha católica, de Portugal católico, do que dos Estados Unidos protestantes e da Rússia e União Soviética, claro. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela serviu para enfraquecer a civilização, principalmente europeia, católica europeia, em favor de duas culturas inferiores, uma protestante e outra, pior de todas, né, a comunista soviética. Então, esse foi um lado nefasto. Com o enfraquecimento de França, Inglaterra e de outros países, e também por causa daquela coisa chamada ONU, né, aí começaram a vender toda a autodenominação dos povos, eles também têm direito à independência e tal. E começou uma progressiva, desde a década de 40 até a década de 80, de independência das colônias africanas. E todas, sem exceção, ficaram piores do que antes. Todas, sem exceção. A única exceção, talvez a África do Sul, mas a África do Sul tinha sido independente desde 1900, então não entra nessa regra. De 45 para cá, todas que ficaram independentes, todas elas pioraram. Não tem exceção nesse caso. Então, Botsuana e Zimbábue pioraram. Zimbábue agora está racista, estão matando fazendeiro lá. A Zâmbia piorou. A Namíbia, que era alemã, depois da Primeira Guerra Mundial ficou inglesa, também piorou. Depois entrou com influência sul-africana por causa de minerais e tudo. Angola e Moçambique é o grande lado triste, eles ficaram independentes de Portugal em 1975. E eram extremamente organizados, conforme eu falei. Talvez a melhor cidade de toda a África era São Paulo da Assunção de Luanda, que é um nome bonito, né? A capital da Angola. E aí o que virou Angola? Virou uma guerra civil suja, financiada de um lado pelos Estados Unidos aliados da China, olha só, os Estados Unidos aliados da China, liderava um movimento terrorista libertador. Depois a África do Sul liderou outro, depois a União Soviética liderou outro. Então ficou 3 guerrilhas lutando o poder em Angola. Ficaram 30 anos se matando lá. 20 anos se matando. Não mais, uns 25 anos se matando lá. A paz lá na Angola, relativamente Angola hoje é um país destruído, só não é mais que tem muito petróleo, né? Então Portugal que era ruim, né? Civilizou aquele povo, fez grandes cidades, não era só a Luanda que era boa, o interior também era bem organizado de Angola. E até então tem um caso interessante do professor Orlando, com toda vez de Angola eu lembro desse caso, né? O professor Orlando estava na década de 70 andando em São Paulo, justamente com um angolano que tinha fugido da guerra civil, e andando no centro de São Paulo ele ficou surpreso que tinha loja de Umbanda no centro de São Paulo. Eu falei assim, professor Orlando, aqui tem loja de Umbanda, mas que coisa absurda. Aí o professor Orlando disse que se espantou mais, falou, essas coisas vieram da África. Aí ele falou, lá na minha terra não tem, não. E Portugal tinha feito um grande trabalho lá de civilização, todo ele destruído pela Guerra Civil, fomentada pela ONU, claro. Aí os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados no processo de descolonização, eles estavam favoráveis. Aí eles votavam no favor da descolonização e depois criavam as guerras, um de cada lado, justamente destruindo os países da África.
Mas mesmo os países da África, olhados globalmente, que não entraram em guerra civil, também pioraram muito. Por quê? Porque aí voltou a guerra tribal. Exemplo, o Ruanda... Não, eu vou chegar lá, olhando globalmente. Aí vamos para o Congo. Então, grande sucesso da colonização belga, a maior parte do católico. Em 1965, Kinshasa, praticamente todo mundo tinha água encanada em Kinshasa. Hoje vai ver lá como é que é. Não dá nem para andar na rua e vai ser assassinado. Na Angola também não se pode andar na rua lá, a não ser com segurança. Né? Só para dar um exemplo como é que era Angola. Angola foi um lugar muito seguro. Hoje, policiais em português em intercâmbio com Angola só não perderam a vida por um detalhe. Foram furtados, bateram neles. Hoje é assim Angola. Ninguém anda em segurança. Né? Então, e no Congo? O que virou o Congo depois que a Bélgica saiu? Guerra civil e com o movimento comunista liderado por Lumumba, né? E que o Che Guevara foi para lá, tentou fazer uma guerrilha sem sucesso. Aí eles tiveram falou mal do outro, o Che Guevara morreu e foi morto lá na Bolívia. Então, aí o Congo virou uma guerra civil, depois o Mobutu Sese Seko assumiu o poder, instalou uma ditadura feroz lá no lugar, e aí esse lugar de mais ou menos pacífico na África durou até a morte dele. Depois aí o Congo entrou numa guerra civil, está até hoje em guerra civil, está 20 anos em guerra civil lá, com o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. O lugar onde mais morreu gente depois da Segunda Guerra Mundial é na Guerra Civil do Congo. Aí eu pergunto, o que era melhor? O Congo hoje, independente, patrocinado pela ONU, ou na mão da Bélgica? Na mão da Bélgica, claro. Na mão da Bélgica. A Bélgica fez grandes cidades, o povo lá estava em ascensão, né? Foi uma tristeza quando estava em ascensão, né? a escolaridade da República. Quando ficou independente, hoje é uma miséria, uma coisa horripilante lá no Congo. Aliás, essas coisas são assim. Angola tem uma missão jesuíta lá, acho que é Angola, não lembro se é Angola ou Congo, mas que eles vão nos vilarejos, estabelecem umas escolas. Aí eles saem, essa escola é destruída por uma tribo que vai lá e queima. Eles vão lá e reconstroem. A vida deles é ficar construindo e reconstruindo escola. Eles reconstroem e vão para outro lugar. E quando volta, está tudo destruído depois. Uma tribo vizinha vai lá, queima tudo, mata, expulsa, assim. Depois da colonização, depois da descolonização da África, a única chance de paz na África, olha que ironia, né? É ter um ditador. Porque a outra opção, guerra tribal, é pior que o ditador. Por quê? Porque pelo menos o ditador ele quer, mesmo que ele roube muito, mesmo que ele seja um petista lá, pelo menos ele estabelece uma certa ordem e uma certa segurança no lugar, como por exemplo fez o Mobutu Sese Seko, saiu de uma guerra civil, ele estabeleceu uma ordem lá. Depois ele saiu, voltou à guerra civil. Então era melhor ter o ditador, lógico, muito melhor ter o governo da Bélgica. Mas então a África do Sul vive nesse dilema, ou é um ditador, um tirano local que pelo menos mantém uma ordem, ou então volta para a guerra tribal. É assim, não tem solução. Esse Mobutu Sese Seko ele era famoso, ficou relativamente famoso no Brasil porque ele visitou o Brasil na época dos militares. Os militares chegaram a vender, fazer intercâmbio comercial lá com eles. Bom, então vamos subindo ali. A República Centro-Africana, dando exemplo, não vai dar para falar de todas. A República Centro-Africana, depois da independência, assumiu um tirano local chamado Bokassa. Esse Bokassa era canibal. Quando ele foi deposto, entraram lá no palácio dele, nos congeladores, na geladeira, tudo cheio de carne humana. Meu Deus do céu. Aí eu pergunto, era melhor ter o Bokassa ou a França dominando? Né? Uganda, outro exemplo, Uganda foi colonizado pelos ingleses. Aí depois da independência, quem que assumiu? Idi Amin Dada. O bonzinho, o sinônimo do tirano africano é Idi Amin Dada. Que depois, quando ele foi deposto, foi morar na corte das Gil francesa lá, pelo menos teve bom gosto, né? O Idi Amin Dada era assim, então ele era obcecado pela Escócia, né? Então aí ele copiou uns uniformes escolares da Escócia e mandou todas as crianças do país inteiro usar o uniforme. Aí ele visitou uma escola, algumas não estavam sem esse uniforme, inspirado na Escócia, ele mandou açoitar brutalmente, quase para a morte essas crianças.
O Idi Amin Dada depois se envolveu com causa palestina, com os comunismos, né? Lá que teve, na Uganda, que teve a famosa Operação Entebbe de Israel. E o Idi Amin Dada, acredito, não foi recebido por Paulo VI. Então, o Quênia também, até hoje o Quênia é relativamente organizado, ainda uma boa herança inglesa, mas também hoje é organizado também com coisas ecológicas, que lá tem um dos melhores parques do mundo de bicho, lá então não ligo muito para girafa, nem para elefante, mas eles que lá no Quênia eu estou escolhendo mesmo por causa do tempo, que não vai dar tempo de falar tudo. A Somália, então, foi uma das maiores tristezas, né? A Somália foi italiana até 1943, depois virou uma certa influência inglesa, depois ficou independente, se tornou comunista a Somália, financiada pela União Soviética, assim como a Etiópia, que também se tornou comunista, financiada pela União Soviética. A Etiópia tinha uma das maiores fomes do século XX, foi na Etiópia, década de 80, aí uns conjuntos de rock organizaram, né? Só que ninguém conta a causa da fome africana, da fome na Etiópia. A causa da fome foi o comunismo. O ditador comunista Marian, apoiado pela União Soviética, fez reforma agrária no local e estabeleceu sovietes na Etiópia. O lugar onde foi mais sovietizado na África inteira foi a Etiópia. Quando ele estabeleceu as propriedades coletivistas, teve uma quebra agrícola enorme e o povo começou a passar fome. Então a fome na Etiópia foi causada pelo comunismo. E a história desse Marian não foi deposto, ele simplesmente sumiu, ninguém sabe onde é que ele foi parar. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, viu que a situação estava preta, sumiu, ninguém sabe como é que ele foi parar. Apoiado pela União Soviética. A Somália também virou comunista e foi desorganizada a vida da Somália, que restava da herança italiana. Aí a Somália está em guerra civil até hoje, né? Hoje é centro de pirataria lá na costa. Então eles vivem de ficar roubando navios que descem a costa lá, que vem da Arábia Saudita. Essa é a vida lá na Somália. É um lugar sem comando central. Várias tribos locais administram os países, uma fica se matando e tem os piratas ali assaltando os navios. Essa é a maravilha lá da Somália. O Sudão, hoje o Sudão tem dois, né? O Sudão do Sul e o Sudão do Norte, né? O país já é pobre e ainda se dividiu, porque um é mais muçulmano e o outro era mais cristão. O do Norte mais muçulmano e o do Sul mais cristão. Também é uma miséria, guerra, fome. Era muito melhor quando era do domínio inglês, né? Nigéria teve quando teve os ingleses, ó, que os ingleses não foram nada bons no Nigéria, estabeleceram uma companhia lá do Níger, mataram um monte de gente e tal, mas pelo menos estabeleceram uma certa estrutura organizacional lá. Aí quando teve o pós-guerra e a liberdade, a Nigéria parecia que ia bem, aí estourou um dos maiores conflitos da África, que todo mundo estudou, e foi o maior conflito até Ruanda e até o do Congo, que foi a matança em Biafra. Biafra é o sul da Nigéria. Aí teve uma matança brutal lá em Biafra. Um massacre brutal. Hoje o que é a Nigéria? Tem aquele comando como é que chama? Boko Haram, né? Que entram nas vilas cristãs e matam todo mundo, grupo muçulmano. E assim vai. Costa do Marfim também, é ditador ou guerra. A Libéria também teve golpe de Estado atrás de golpe de Estado. Na Serra Leoa descobriram diamantes lá, né? E lá que tem teve a guerra do diamante, virou os diamantes sujos, né? Que foi o que era? Teve o descobrimento de diamante, aí essas tribos, né, lideradas pelos chefes tribais locais, começaram a comercializar os diamantes. Só que na base da matança, da morte, né? Então, por exemplo, criança que não obedecesse, ele perdia a mão, para começar. Então lá está cheio de criança maneta na Serra Leoa, chamados diamantes de sangue. Aí uma ONG, pelo menos para isso serviu alguma coisa, uma ONG no mundo, né? Uma ONG canadense descobriu esse esquema sujo de diamante. Tá certo que dizem que também teve outras influências econômicas, mas vamos ver pelo lado, tentar ser um Bonaparte. Então essa ONG denunciou e aí começaram a atuar contra os diamantes de sangue para ninguém comprar mais diamantes de sangue. Quem protestou contra isso? Nelson Mandela, claro, falando que é absurdo, tentando explorar o comércio. Nelson Mandela defendendo os diamantes de sangue de Serra Leoa. Massacravam criança e tudo. Parece que agora isso aí melhorou um pouquinho.
no Saara Ocidental, que foi em espanhol. Aí o Marrocos ficou de olho gordo em cima dele, estabeleceu lá uma guerrilha que está até hoje lá com guerrinha, com domínio. Lá era, acho que era frente, como é que chamava lá? Era Dedão Branco, mas não. O Egito também é outra tristeza também, que é a história do Egito, quando o Egito passou para a esfera inglesa, se tornou um lugar extremamente civilizado. Os ingleses fizeram um trabalho muito bom no Egito, não partiram para a colonização efetiva, mas partiram para a influência política no Egito. Foi uma coisa excelente que eles fizeram. O Egito virou um lugar muito civilizado, a ponto de ter gente que saía na Europa para morar no Egito. Abriu um monte de convento no Egito, tem um monte de conversão para o catolicismo no Egito. Cairo fazia parte do circuito das grandes sinfônicas da Europa. Cairo era tido como cidade europeia, tão civilizado que era. Um lugar absolutamente civilizado, quando era domínio inglês. Aí os ingleses falaram, não, agora vocês podem se virar, veio o Nasser. Aí o que o Nasser fez? Fez um monte de expropriação, perseguição informal. Os católicos, muitos conventos foram fechados, muitos foram expulsos, o pessoal teve que fugir do Egito. Qualquer empresa que tivesse mais de 10 funcionários era estatizada. Eu estudei com uma neta de um egípcio que era banqueiro. Ele perdeu tudo, ele era um dos homens mais ricos do Egito, perdeu absolutamente tudo e veio morar no Brasil com uma mão na frente, outra atrás. O Nasser destruiu o Egito. Ele fez as guerrinhas com Israel, depois veio o outro ditador lá, o Sadat, né? Fez a paz. Então esse é o destino do Egito. A Líbia, que era razoável na mão da Líbia, que se entende da Líbia é só o litoral, né? Porque o sul é todo deserto. Era razoável na mão da Itália, e depois quem que assume lá? O Muammar Gaddafi, né? Sabe, atentado terrorista e tal. Só não foi pior ali porque eles têm petróleo, e o Muammar Gaddafi conseguiu estabelecer a economia no local. A Tunísia e a Argélia eram francesas, o Marrocos também. Aliás, o Marrocos, de todos os países do norte africano, é o mais civilizado é o Marrocos, justamente o que teve maior influência ocidental, influência espanhola, no começo portuguesa, depois espanhola, depois francesa. É o lugar mais civilizado, aliás, o lugar mais civilizado de todo o mundo árabe, desde a Indonésia até para cá, o lugar mais civilizado é o Marrocos, teve mais influência ocidental. A Argélia foi aí o Charles de Gaulle, né, acabou entregando a Argélia, abandonando a Argélia à própria sorte, né. Podia ter lutado pela Argélia, a Argélia foi independente em 1961. A Argélia caiu na mão dos movimentos islâmicos que odiavam a religião católica. Aí muitos monges, mosteiros foram fechados, massacrados, muita tragédia. Bom, acho que como panorama tá bom, né? Vamos só então concluir. O André Melo já está me olhando feio. Vamos concluir aqui e afastar então esses mitos aí que tem. Então, essa daqui na realidade foi uma aula panorâmica. Quem se interessar vai ter que pegar o lado que queira estudar, que aí tem muita coisa. A história da África do Sul é bem interessante. Da África do Sul, estudar o conflito de Ruanda também é bem interessante. Do Congo Belga, o que era, o que foi, também é interessante. Ver como é que era o Egito antes e depois são bons pontos para quem quiser interesse em aprofundar e entender da África, vale muito a pena estudar. Então, a realidade, nenhuma nação na África está melhor do que antes da colonização, nenhuma. Então, o grande crime da Europa não foi a colonização, o grande crime da Europa foi a descolonização. Esse foi um grande crime. Eles são criminosos por ter saído da África. A África não tinha condição de se autogerir, de se auto-administrar, de formar nações com organização, não tinha a mínima condição. E a Europa abandonar isso foi um crime de lesa humanidade. Esse foi um grande crime, deixar eles abandonados à própria sorte. É lógico que entrou a ONU, né? Entrou o jogo, Estados Unidos e União Soviética também são responsáveis por essa matança, tanto um como o outro. Iguais, dois ajudaram a destruir a África também. Mas em especial a Europa na realidade, o único país que na realidade lutou, o último a lutar sobre isso foi Portugal, que até 1974 falava que a África não estava preparada para ser independente
e lutaram até o final, e dizendo que o projeto português na época era um projeto civilizatório. Eles não tinham condições. Aí Portugal foi acusado de tudo. Na ONU recebeu, acho que até Israel, Israel é a nação que tem mais voto contra, né? Mais moção contra. Até Israel aparecer era Portugal. Portugal chegou a ter a nação com maiores moções contra ela, por causa de não dar independência para Angola e para Moçambique, para Guiné-Bissau. Quem tinha razão? Portugal, claro. Né? Então não tem nada. Isso aí foi um grande crime. E esse crime hoje a Europa está pagando. Por quê? Porque todo esse avanço islã, que agora vai estar destruindo a Europa, se deixar vão destruir totalmente a Europa, é por causa disso. Porque se a Europa tivesse a influência na África, e influência no Oriente Médio, que serve para a África, serve para o Oriente Médio também, se a Europa tivesse com a influência no Oriente Médio, e na África não estaria tendo essa invasão para lá. Não estaria tendo. Só para ter uma ideia, não tinha passaporte até a Primeira Guerra Mundial. Se não tinha passaporte, por que os africanos não iam morar na... Por que não teve grande invasão de africanos em 1900, por exemplo? Ou 1910? Por que eles não lotavam barcos e entravam na Europa? Porque eles estavam em ambiente civilizado, por isso. Porque morar em Mogadíscio era um lugar organizado, morar em Luanda era organizado, morar em capital do Senegal, que era Dakar, era uma cidade bem bonita, organizado. Então, não havia necessidade de ficar mudando. Pelo contrário, muitos europeus preferiam morar na África. O clima era mais ameno, que podiam ter fazendas. Muitos italianos foram morar em Mogadíscio. Muitos ingleses tinham fazendas, muitos portugueses tinham fazendas em Angola, plantavam café e tal. Então, aí eles acabaram com a África e tem que criar o passaporte, impedir de entrar. Então, a África virou campo para guerra e ditadura sangrenta durante a Guerra Fria, ação comunista. E aí o grande desastre foi para as almas, claro, né? Tudo que é feito é para levar os homens para o inferno, para brigar com a salvação. Porque aí, desorganizando o local, o que é a coisa que primeiro que vai piorar? A missão católica, claro. Aí volta o tribalismo, volta a magia negra, volta o paganismo e sai as missões católicas. Então, eles tiveram grande perda material, mas a principal perda foi espiritual, com a decadência brutal das missões católicas. Né? Não vamos ser ingênuos, teve muito abuso, principalmente da Alemanha, em alguns locais da Inglaterra, fortes abusos, mas o panorama geral da África não dá nem para comparar. Precisa ter má fé para dizer que antes dos europeus era melhor, depois dos europeus era melhor, ou que eles desorganizaram a vida. Isso é má fé. É gente que não quer estudar a vida da África, a gente que não quer ver nada e ficar cego com as barbaridades que haviam antes. E, aliás, o que prova isso é justamente o conflito do Tutsi e Hutus, que eles ficavam brigando há 300 anos de briga lá no lugar. E foi a Bélgica que colocou uma ordem naquilo ali. Aí sai e volta a guerra. Depois a culpada é a Bélgica.